Olá pessoal, meu nome é Stefan, sou um servo do Senhor e hoje aqui mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso para falar sobre um tema muito precioso, que é o cuidado de Deus com o seu povo. E para falarmos sobre isso, vamos discorrer ali sobre o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Esse texto, ele passa ali, é o chamado de Moisés, chamado daquele que foi realmente instruído e capacitado por Deus para liderar, a libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios, E é um texto muito precioso. Então começa dizendo assim, no capítulo 1: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Outras versões, eis-me aqui. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Que precioso. Esse texto, conta a história ali do povo israelita por volta de 1650 a.C., onde eles migraram para o Egito após uma grande fome ali na Palestina. Então lá no Egito, quando eles chegaram no Egito, quem governava, quem era o rei, o vice-rei do Egito na época era José, o famoso José, filho de Jacó. Acontece que após a morte de José, os seus sucessores não conheciam José. Então eles temiam o crescimento do povo israelita. Então esse povo de Israel começou a sofrer muito nas mãos dos egípcios, onde eles eram forçados a trabalharem como escravos. Lhes foram impostos muitas leis e regulamentos, e que dificultou muito a vida dos israelenses ali no Egito. Então esse texto de Êxodo, ele nos conta a história de Moisés, quando ele realmente é chamado por Deus para liderar a libertação do povo de Israel do Egito. E é muito precioso porque Moisés, ele não se sente capaz de tal feito, mas Deus vai capacitando ele. Então a história ali, ela começa no versículo 1, quando Moisés está
cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e ele se depara com essa sarça, né, ardente, essa sarça em chamas, mas que não era consumida. Então Moisés fica curioso com aquilo, fica muito curioso. E quando ele está se aproximando, ele escuta: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Então Deus fala para ele tirar as sandálias, porque a terra em que ele estava pisando era uma terra santa. E ali vem o grande chamado para Moisés. E o interessante é que quando Deus começa a falar, né, com Moisés: eu escutei o clamor, tenho visto a opressão sobre o meu povo, e ele realmente faz o tal chamado para Moisés. Moisés, ali no versículo 11, pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e pedir, né, essa libertação do povo de Israel? E Deus, enfim, Deus fala claramente com ele: eu estarei contigo. No versículo 12, Deus fala: eu estarei contigo. Gente, esse texto de Êxodo, ele nos ensina algumas lições importantes. A primeira delas é que Deus sempre está atento ao seu povo. Então muitas vezes a gente ora e não tem as respostas, e a gente acaba deixando de orar. Mas Deus está atento. Tudo tem seu tempo. E Deus está atento ao nosso clamor. Então, confie, porque Deus não tarda. Nunca tardou. E ele não falha e jamais falhará. Outro ponto é que Deus está sempre pronto para nos usar. Ou seja, mesmo que nos sintamos incapazes de fazermos aquilo que Deus nos chama, ele nos capacita para isso. Deus usa os menos qualificados, os improváveis, para fazer realmente através dessas pessoas, ou seja, através de mim e de você, aquilo que é necessário. Então Deus usou Moisés, que se sentiu incapaz, ele teve medo, e porque ele não se sentia capaz para realmente realizar. Era algo grandioso, era muito grande para ele aquilo. Mas Deus disse: eu estarei contigo, ou seja, capacitou Moisés para aquilo. E outro ponto muito precioso é que Deus estará sempre conosco. Ele esteve com Moisés e estará conosco. Esteve com o seu povo o tempo todo. A história é muito preciosa de como realmente o povo é liberto. E isso é a prova de que Deus, independentemente do que a gente esteja vivendo e passando, qual for o tamanho da tua prova, Deus está contigo. Mas para isso, você precisa descansar no Senhor. Você precisa realmente entregar tudo nas mãos de Deus para que Deus possa cumprir aquilo que é necessário na sua vida. Então esse capítulo 3 de Êxodo nos traz uma história de esperança. Esperança num Deus vivo, num Deus que, né, renova suas misericórdias todos os dias. Né? A palavra fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam e elas são infinitas, inesgotáveis. Então, Deus ouve o nosso clamor, Deus está sempre atento àquilo que nós precisamos. Então, confie em Deus. Confie em Deus, independente do que você estiver passando, confie e entregue-se totalmente a Ele. Porque Deus está contigo, está comigo e estará por todo sempre. Então, se você ainda não provou dessa esperança e confiança em Deus, que tal começar agora? Que tal realmente confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso que pode fazer infinitamente mais? E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E desfrute de um novo tempo em sua vida. Porque independente das circunstâncias, independente das adversidades, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele estará conosco por todo o sempre. E será lembrado de geração em geração. Deus te abençoe.